Olá famílias, amigos, amigas, irmãos, irmãs. Segunda-feira e quero desejar a todos uma grande semana, uma semana maravilhosa, cheia de vitórias, cheia de saúde, paz e harmonia. Muita fé para podermos continuarmos nos nossos caminhos, no sentido de atingirmos os nossos objetivos. Gente, eu estou fazendo essa postagem pelo seguinte: por tudo que eu vi hoje na mídia social, redes televisivas, radiofônicas, jornais escritos, e eu fico pensando, tem umas coisas no Brasil que ocorrem e que eles tiram a gente como imbecis, idiotas perfeitos. Idiotas perfeitos, sabe? É como se eles colocassem um rótulo na gente, como os nazistas colocavam naquela época nos inocentes. Era um carimbo, ali estava condenado à morte. Aqui no Brasil, eles colocam um rótulo, principalmente para a minoria menos favorecida, mais carente, mais necessitada. Então vejam, eu costumo sempre, como digo aos senhores e senhoras, falar por mim. Eu, como policial militar, 30 anos, eu tive problemas, né? Eu perdi um apartamento por causa de traficantes, quadrilhas, por ameaças, nem mexi com os caras. Chegava paisano, saía paisano. Mas eu atrapalhava a vida deles. No tráfico de droga, eu atrapalhava a vida deles com relação aos roubos de veículo, porque eles guardavam os veículos no estacionamento do condomínio e eu mandava recolher. Óbvio, eu sou polícia, eu tinha que mandar recolher. Eu tinha compromisso com a minha profissão, com a minha atividade fim. Né? Aqui não foi brincadeira, foram 30 anos de polícia e bem trabalhado. E com honradez, por onde eu passei. Bom, então, vejam, eu tentei colocar meus filhos numa escola pública. Não foi possível. Eram ameaças, eram riscos, eram situações que chegavam para mim que me tiravam o sossego, não me deixavam trabalhar em paz. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que recorrer aos donos de escolas particulares e pedir, pelo amor de Deus, para que me ajudassem a colocar meus filhos ali, mas que eu não tinha condição de pagar o valor total. Que me desse uma meia bolsa, alguma coisa, me proporcionasse uma situação de ajuda. Fui pedir ajuda mesmo, ajuda, né? Tanto que o meu mais velho estudou uma parte, um bom tempo no SESI. O SESI foi uma boa escola para o meu filho. Pessoas maravilhosas. Eu ministrava as palestras lá todo ano, as palestras de prevenção às drogas, recuperação de jovens usuários. Então, era uma troca de favores, uma troca de gentilezas e era muito bacana. Eu prestava serviço para eles, ao mesmo tempo eles me ajudaram com meu filho mais velho. Só que quando chegou um determinado momento, eu tive que tirar meu filho do SESI, porque eu vim para São Paulo, eu tive que colocar meus filhos numa escola particular. Logicamente, a dona da escola era de São Carlos, então favoreceu e muito. Então, um amigo me apresentou a ela, um policial que já fazia segurança para ela há algum tempo, e ela falou: nossa, você é de São Carlos? Pô, você é o Cesário? Eu já ouvi falar, minha família já falou alguma coisa a teu respeito e tal. Isso ajudou bastante, olha como Deus põe a mão. E aí meus filhos foram estudar no Santa Teresa, chama Colégio Santa Teresa, que foi maravilhoso. Só tenho a agradecer de todo o meu coração e que Deus a tenha, dona Terezinha. A senhora foi maravilhosa na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus filhos. Depois meus filhos, né? Meu filho mais velho se formou ali no ensino médio, eu pagava 40% só do valor, acho que 45%, porque eu não tinha condição de pagar o valor total, que era muito caro. E meu outro filho mais novo, ele foi para o Canelo Marques, e lá ele fez o ensino médio, saiu do Santa Teresa, eu todo agradecido, até expliquei o porquê que ele ia sair, e ele foi para o Canelo Marques também, porque o dono, meu amigo, me dava lá 60% de bolsa, além de um material. Então ajudava muita gente, porque o governo do estado não ajuda nós policiais militares. Veja, em 4 anos, 4% de reposição.
Então sempre tendo que trabalhar dobrado, arriscar o tempo todo, arriscar todos os dias a sua vida para ganhar um dinheirinho, para comprar o orçamento de casa. Então a preocupação trabalhando com as pessoas ali, né? Com a vida de terceiros, né? Para você não, de repente, não matar alguém, né? Por um disparo de arma, por um erro técnico, um erro profissional, de repente não matar alguém inocente, de repente não morrer também, de repente não ter sua liberdade cerceada por ter cometido um crime, mesmo que de forma culposa. Se for dolosa, então tem que ir para cadeia. Agora, de forma culposa, às vezes o sujeito vai para cadeia, acaba com a carreira, é demitido e assim por diante. E a imprensa mete o pau, expõe a esposa, os filhos, a família, expõe todo mundo, sem dar o direito sequer, direito de defesa, que é democrático, que nós sabemos que se eles respeitassem, né, eles não respeitam. Notem que essas redes televisivas, radiofônicas, eles acusam, metem o pau e já condenam. Já não são eles, se foram eles, tal, já condena e acabou. Não tem não. Aqui ninguém tá pro sol com a peneira. Se tiver culpa tem que pagar. Seja lá quem for, seja policial ou não policial, seja quem for, tem culpa, tem que pagar. Então eu sou dessa opinião. Então hoje meu filho estuda fora do país. Por quê? Nós juntamos todas as nossas economias para pagar passagem, né, e estadia para o meu filho fazer medicina fora do país, né? Não vou dizer aonde, para a própria segurança dele, mas de graça, subsidiado pelo governo. E um país que, na minha maneira de ver, é um país que não tem a força econômica que o Brasil tem. E meu filho brasileiro, né, nós tivemos que nos sujeitar a ficar longe, distante do nosso filho, para que ele pudesse estudar lá, porque lá a universidade é subsidiada pelo governo. Então, é assim que funciona, porque ele estudou em escola particular, né? Então as possibilidades dele para uma universidade pública no Brasil seriam as piores possíveis, né? Então, e lá não. Lá eles facilitam, eles adoram brasileiros. É muito legal, muito legal. Até o momento estou muito satisfeito. Então o que acontece? O que nos mata aqui no Brasil é essa inversão de valores. Então, acusam as polícias sem prova, não dão sequer o direito de defesa. E as pessoas de bem sempre, me parece que sempre estão erradas. As pessoas de bem sempre estão sendo colocadas em dúvida, né? Sempre, né? Autoridades, na ansiedade de dar uma resposta à sociedade, se atrapalham totalmente. Veja o ministro Jungmann. Ele vem, faz um discurso, uma semana depois ele muda o discurso dele. Por quê? Mal informado, sabe? Ele é ministro, gente. Ele não é o Zé Mané da esquina. Ele não é o João Pedro dali da comunidade. Ele é o ministro Jungmann. Então, caberia a ele o quê? Se municiar de informações para poder fazer um trabalho sério, um trabalho, né, bem feito. E aí ele faz um discurso agora, dá uma entrevista, fala uma coisa agora, e depois em seguida ele tem que corrigir o que ele falou. Então se nota que é uma bagunça, é uma baderna. As coisas não são planejadas, as coisas não são bem feitas, né? Infelizmente é assim, né? E eles se atrapalham totalmente, todos eles. Podem ver, desde o presidente da República atual, que está naquela cadeira nesse momento, os parlamentares que tentam justificar a corrupção, que tentam justificar as inversões de valores, que tentam justificar as delações premiadas, os vídeos, os áudios, os saques, os roubos, as propinas. Eles se embananam todo, estão sempre se embananando em nossa frente, sabe? Na cara dura, no óleo de peroba, né? É coisa de louco. Então vejam agora, para minha surpresa, eu não acredito num negócio desse. Tem coisas no Brasil que é inacreditável. Nós chegamos ao cúmulo do cúmulo.
Nós chegamos no fim da picada. Nós chegamos no fundo do poço. Gilmar Mendes tenta inverter uma situação que já se tornou imoral diante dos habeas corpus que ele mesmo concedeu aos amigos, né? Ao afilhado. Né? Então, é imoral, porque você tem uma ligação familiar, você foi padrinho, você tal. Aí você na cara dura, pessoas que estão envolvidas com corrupção, na área de transporte coletivo, aí na cara dura, o cara concede os habeas corpus, sabe? Na cara, se é um coitado aí da comunidade, imagina, ele nem olha, ele nem vê, ele nem lê. Ele assina lá, improcedente. Ou senão ele assina lá, indeferido. Ele nem lê. Mas para os amigos tudo. Para os inimigos nada. Né? Ou para os desconhecidos, muito menos. Né? Então, eu fico pensando, Gilmar Mendes tentando reverter uma situação ilícita, imoral, em que ele tem envolvimento emocional, sentimental, familiar. Ninguém está vendo isso? Será que vossas excelências, os senhores e senhoras ministros, com todo o respeito que eu lhes devo, mas como cidadão brasileiro que paga os meus impostos em dia e interagindo dentro daquilo que prevê a nossa Constituição Federal, a democracia desse país, a minha liberdade de ir e vir e se manifestar, eu gostaria de dizer, vossas excelências não estão enxergando isso? Isso chega a ser imoral para vossas excelências. Denigre as vossas imagens. É como eu digo, quando um policial militar apronta, de forma dolosa, se envolve com crime, tal, eles denigrem a nossa imagem. A imagem daqueles, da grande maioria, que expôs a sua vida em detrimento da vida de terceiros, que sempre defendeu o patrimônio alheio e às vezes teve o seu patrimônio lesado. Então, aí o senhor Gilmar Mendes é relator de uma comissão que vai avaliar a prisão em segunda instância. Desculpem, gente. Aí não, pô. Ah, não, aí não. Aí não, aí não. Pensa, você tem rato na sua casa. Você percebeu que tem rato na sua casa. Tem rato. Né? Aí você, ao invés de ir lá no pet shop, comprar um veneno, botar lá o veneno para pegar o rato, você põe queijo, provolone. Você põe queijo da melhor qualidade, o mais caro, para aqueles ratos comerem. Sabe? Aí não dá, gente. Pô, hoje em dia, com a tecnologia avançada, entre no Google, entre em YouTube, não sei aonde, onde os senhores e senhoras quiserem, famílias de bem, jovens, pesquisem os gestos, as atitudes, a forma de interagir. E ocupam, é uma pessoa que ocupa um espaço de fundamental importância para o nosso país. Recebe para isso, dos nossos impostos, dos impostos que eu pago. Ora, até quando, gente? Então, no Brasil, segurança pública não tem nada, nenhuma vantagem, nenhum benefício, nada. No Rio, nem salário estava recebendo, 13º do ano passado, retrasado, não tinha recebido, salários não tinham recebido, e o governador está onde? O ex-governador. E o atual está aparecendo aí, delações, um monte de coisa. E os parlamentares estão aonde? E os parlamentares federais do Rio de Janeiro estão envolvidos ou não estão? Gente, é um absurdo. É um absurdo, gente.
Não dá para... A gente fica inconformado. Então, segurança pública ninguém tem nada, as polícias não têm estrutura, não existem investimentos para as polícias não têm segurança para poder trabalhar, né? Receber um bom treinamento, ser valorizado, prestar um serviço de eficácia, que é tudo que eles mais querem, mas com segurança. Não é só segurança na atividade, na ação, é segurança em casa. É saber que a esposa e os filhos estão bem alimentados, estão bem encaminhados. É segurança em casa. E é um momento de lazer, um momento de descanso. Só no estado de São Paulo nós tivemos mais de 16 mil policiais nos últimos anos afastados por estresse, adrenalina lá em cima. Mas olha, que é isso? Aí vem os PhDs da vida que não sabem absolutamente nada, dar pitaco em situações da área de segurança pública, meu amigo. Vem discutir aqui com o sargento reformado da Polícia Militar do estado de São Paulo, que você vai ver se eu não te enfio no bolso. Você não sabe nada de polícia, meu amigo. Primeiro tiroteio, você faz xixi na calça. Eu lhe garanto, você faz xixi na calça. Primeiro tiroteio. E na hora ali, velho, é tiroteio, é guerra. É guerra. Vai lá em países, Primeira, Segunda Guerra Mundial, vai lá ver. Pesquisa, vê como é que foi. Vai em países que estão em guerra, vai lá ver. Se lá alguém pergunta para alguém alguma coisa, existem dois lados, meu amigo. E sobrevive o mais forte. E o Brasil chegou a esse ponto por conta dos poderes que permitiram. Os poderes políticos, judiciário, os poderes. E essa droga dessas organizações de telecomunicação que, ao invés de ajudar, sabe, ferra mais ainda, joga gasolina no fogo, apaga fogo com gasolina, invertendo os valores. Quer dizer, o criminoso, ele tem tudo, ele tem visita íntima, indultos, né? Auxílios, né? Os direitos humanos a favor deles, as redes televisivas, radiofônicas, que são compostas por pessoas que têm lado, e não é um bom lado, né? Então, gente, como é que pode? Sabe? Essa sociedade composta de poderes é bandida. Porque só faz vítimas. Percebe? São vítimas da sociedade. Então tem que prender a sociedade, cara. Tem que dar mão pra cabeça, prender a sociedade. Mandar julgamento e condenar e prender a sociedade, porque são vítimas da sociedade. Então, se são vítimas, eu entendo que a sociedade tem que ser indiciada. Ou eu estou errado? Limitado sim, burro não. Sabe? Esses bambambam aí que não sabem nada. Não sabem fazer o ó com a... Desculpe, não vou falar não, porque eu respeito vocês, famílias. Eu respeito, sabe? Tudo no Brasil é indução ou manipulação de uma minoria, conforme os interesses de cada grupo, né? Então, cada grupo tem o seu interesse, que nem agora recente, né? As associações de jornalistas e não sei quem, conseguiram revogar um parágrafo de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Cadê a soberania desse tribunal? Cadê a soberania desse tribunal? Por isso que o Brasil não vai.
O Brasil se curva através de seus poderes a minorias. Você toma uma decisão, aparece lá uma minoria forte, que é a minoria da área de comunicação. Oh, assim não aceitamos, não queremos. Ponto. Vai lá o Vossa Excelência, o ministro, e revoga o parágrafo, alegando que há haver conflitos jurisprudenciais lá, conflitos, etc. E tal. Meu Deus do céu. Aí você começa a pensar, né? Olha, combustível brasileiro fora do país é menos da metade do preço do que custa no país. Você manda o combustível para Argentina, é 1,60, 1,65. Vê quanto tá aqui o álcool, a gasolina aqui. Vê quanto tá lá fora. Tem cara saindo da Argentina, saindo do Brasil para ir abastecer o carro na Argentina. Para ir abastecer o carro no Paraguai, cara. Você acredita? E chega lá, sabe qual que é o posto lá? Petrobras! Petrobras! E nós aqui, pagando o olho da cara. Né? Outra coisa, gente. Não dá para entender. Para fechar essa minha postagem. Não dá para entender. Então você tá com o celular aqui, ou com o celular falando ali, aí o policial, e ele é obrigado a fazer isso, ele é obrigado. Obrigação. Tá no CTB, Código de Trânsito Brasileiro. O cara não pode dirigir veículo celular, olhando o celular, ele vai se distrair, vai causar um acidente, vai acabar se matando e matando pessoas. Ora as bolas. O policial viu que o celular tem que meter o lápis mesmo. Tem que meter o lápis mesmo pro cara aprender, porque senão eles põem a vida dele, da esposa dele, do filho dele, da vida alheia que tá no outro veículo. Agora, gente, vamos combinar, vai, vamos combinar. Eu já falei isso uma vez, vou falar de novo. Aí as fábricas fabricam carros com controle no volante. Controle no volante. Aí o sujeito tá dirigindo aqui, ele vai controlar. Aí ele vai controlar, ele tem que dar uma olhadinha, que nem o celular. Ele vai aumentar o volume do som, ou vai abaixar o volume do som, ele tem que dar uma olhadinha. Esses segundos são fatais. A própria matéria televisiva de um segmento de comunicação recentemente mostrou. Você desvia a atenção por 5 segundos, 10 segundos, é o suficiente para você provocar um acidente horroroso, uma tragédia. Aí eles, volantão, controlão aqui, né? Ó. Aí, beleza. Aumenta o som. Se eu quero trocar de estação radiofônica, eu troco, mas eu tenho que olhar. Se eu não olhar, como é que eu vou fazer? Então, gente, que palhaçada é essa? Não tem que ter controle nenhum em volante. Nada. Outra coisa, os fabricantes de veículo constroem carros, criam carros, né? Os engenheiros, os PhDs, os bambambam, tal, né? Querem vencer a corrida pelo mercado, né? Dos carros, dos veículos, do transporte. E aí eles põem lá carro com velocidade até 300 km por hora. Qual que é a velocidade máxima aqui no Brasil? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha, não preciso explicar, eu só queria entender. Qual que é a velocidade máxima aqui no Brasil? Que eu saiba, é a Bandeirantes 120 km por hora. Então por que você cria um carro que anda
300 km por hora. Com toda essa tecnologia que nós temos hoje. Você sabia que você poderia ter um veículo em que, por mais que você acelerasse, isso com força de arranque, com tudo, você poderia ter um veículo que, quando chegasse nos 120 km por hora, ele não iria mais responder? Agora, Cesário, mas você vai fazer uma ultrapassagem. Você vai fazer uma ultrapassagem. Tá bom. Põe lá 150 km por hora. Tá bom. Não. 300 km por hora. 250 km por hora. 200 km. Meu. Pra que isso? Então, aí é campanhas e mais campanhas, sabe? Os caras já são irresponsáveis, incompetentes do trânsito. Tem uns caras que eles, sabe? É brincadeira. Nós sabemos que quantas autoescolas, não sei se autoescolas, mas nós sabemos a forma e a maneira que muitos conseguem a sua habilitação. Nós sabemos, né? Então, poxa, já é um negócio complicado, já aprendeu meio no grito. Então, pô, tem que ter noção. Não pode ser assim, sabe? Então, gente, eu gostaria de entender isso. Como é que o Brasil vai andar desta forma? Sabe, é uma coisa tão clara. Você pega um Cesário, como eu, sabe? Como eu disse, limitações sim, burrice não. Aí você pega um Gilmar Mendes e põe ele para relator, e isso eu fiz muito, eu fiz parte de comissões e comissões, inclusive fui relator de comissões numa entidade em que eu prestei serviço, e é um negócio muito sério. É um negócio muito sério. Quando você põe alguém livre, solto, compromissado com a justiça de fato, né? Que para esse alguém a justiça realmente é cega, não cega no sentido ruim, mas cega no sentido bom, aí tranquilo. Aí quando você vê uma pessoa que tem ligações com um grupo que praticou atos ilícitos, corrupção, foi visto em muitas oportunidades ao lado de pessoas com problemas com a justiça. Ora, toma atitudes que são contrárias à vontade do povo, que está sedento por justiça, não aguenta mais ser roubado, saqueado, vítimas de obras superfaturadas em detrimento de propinas, de leis que favoreceram grupos empresariais. Essa minoria, este grupo é um grupo de minoria, grupos empresariais, mas eles têm o quê? Dinheiro. E no Brasil, dinheiro manda e desmanda, faz e desfaz. Infelizmente. É como as organizações televisivas, radiofônicas, etc e tal. Eles mandam e desmandam. Sabe por quê? Eles podem jogar uma pessoa lá em cima, como eles podem jogar uma pessoa lá embaixo. É assim, ó, eles pegam um político, jogam o cara lá em cima. Eles pegam um policial militar, jogam o cara lá embaixo. Ou a polícia militar inteira. É assim que funciona. Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Desculpem o meu desabafo, mas eu não poderia deixar passar batido, né? Um beijo em seus corações, que Deus abençoe a cada um dos senhores e senhoras e seus familiares. Uma boa noite, uma boa semana.